Olá, estudantes, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou o professor Eduardo Félix, sou o professor de língua portuguesa e você que é do nono ano, fica sintonizado aqui comigo porque vamos aprender bastante, tá bom? Agora, a nossa aula de hoje é o gênero textual notícia. Mas vamos parar para pensar. O que de fato é uma notícia? Quais são as características que vão definir esse gênero? São muitos questionamentos, né? Mas todos esses questionamentos vamos saná-los aqui, na nossa aula de hoje, nesse nosso encontro. Mas antes de adentrarmos na notícia em si, eu acho bem interessante a gente ver na prática. Então eu vou convidar vocês nesse momento, a lermos uma notícia recente, que por sinal é bem interessante, tá? Então convido vocês a fazer essa leitura aqui comigo agora. Praia de Piedade, no Jaboatão, volta a ser palco do nascimento de filhotes de tartaruga marinha. Esse é o título da notícia que nós iremos ler. No fim da tarde dessa terça-feira, 13, 378 filhotes de tartaruga marinha da espécie pente realizaram o percurso da faixa de areia até o mar da Praia de Piedade, no Jaboatão dos Guararapes. Os filhotes saíram de 4 ninhos que vinham sendo monitorados pelo Núcleo de Monitoramento de Animais Marinhos e Silvestres, o MOAMAS, ligado à Secretaria Executiva de Bem-Estar Animal da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes. A orla do município, por ser considerada ponto de reprodução de diversas espécies de tartarugas marinhas, é alvo de monitoramento intensivo, realizado 24 horas por dia. O ato da soltura é um momento especial, normalmente acompanhado por alunos de escolas da rede pública e privada. Mas, diante da pandemia do novo coronavírus, o encontro precisou ser suspenso. De acordo com o MOAMAS, Jaboatão registra em média mais de 30 ninhos de tartarugas marinhas por ano. O trabalho de proteção desses nascedouros tem garantido a preservação das espécies ameaçadas de extinção, devido principalmente à pesca com rede de arrasto, artefato que, ao se enroscar no animal, acaba levando a óbito. Por isso, a Prefeitura tem intensificado ações educacionais junto à população e principalmente à comunidade. Essa notícia foi extraída do site jaboatão.pe.gov.br no dia 13 de abril de 2021, às 16 horas e 30 minutos. Pois é, pessoal. Esse aqui é um exemplo clássico de uma notícia. Tá? A gente vai aprofundar mais na frente suas características, sua definição e vamos utilizar inclusive essa mesma notícia, entre outras, para que a gente possa esmiuçar esse gênero. Mas antes de começarmos a fazer esse trabalho, vamos entender, de fato, o que é o gênero textual notícia. Olha para cá, visualizem. Gente, a notícia, ela vai informar os fatos mais importantes, ou seja, são os fatos mais relevantes e que é de interesse público, ou seja, aquilo que atende a toda a sociedade, aquilo que a sociedade, na verdade, anseia saber, né? Outro ponto bem interessante que define a notícia é que ela organiza-se de uma maneira própria ao texto. Ela apresenta tempo, espaço, personagens e principalmente fatos. É um outro ponto relevante da notícia. A questão do tempo, do espaço, dos personagens e dos fatos, pessoal, se deve à razão pela notícia ser um gênero textual que engloba tanto a questão de textos descritivos quanto narrativos. Por isso, voltando para cá, você vai ver que ela vai se organizar a partir do tempo, de um espaço, de personagens e de fatos. Certo? Agora, quais são as características básicas que a define? Quais são as características principais? Primeiro delas, a notícia ela tem uma função informativa. Ela vai trazer uma informação. E como eu falei anteriormente, é uma informação de interesse público, né, que atende a toda uma sociedade.
Aonde geralmente a notícia ela é veiculada, né? Ela é veiculada na TV, rádio, jornal, na internet e até nas próprias redes sociais. Um outro ponto bem importante da notícia que a gente não pode esquecer é o uso da linguagem. A linguagem ela é formal, ou seja, é o domínio da variedade padrão, tá? É primordial. Outro ponto, clareza e objetividade. Eu preciso atingir o maior número de públicos. E para que eu possa atingir esse maior número de público, a clareza e objetividade é algo primordial. Agora vamos para um outro ponto. A questão de ser impessoal e imparcial. O gênero textual notícia, ele é narrado em terceira pessoa. Ou seja, na verdade a gente não faz juízo de valor, não se emite opinião. A gente não coloca opinião, não coloca ponto de vista, apenas noticiamos os fatos na maneira como eles de fato ocorreram. Isso é a característica básica, né? A partir do momento que há um ponto de vista, uma opinião, descaracteriza a ideia do gênero notícia, tá? Continuando. Uma outra coisa que marca o gênero textual notícia são os fatos reais, atuais e do cotidiano. Ou seja, aquilo que está acontecendo na sociedade, aquilo que está acontecendo no momento. Então, a notícia, o grande trunfo da notícia, são justamente abordar questões cotidianas, factuais, aquilo que está acontecendo no momento, aquilo que está acontecendo agora. Bom, baseado nisso, a gente já tem o conceito, tá, do que é um gênero textual notícia, acabamos de ver as suas principais características, mas existe uma outra questão. Um jornalista, pessoal, ao produzir uma notícia, ele deve levar em consideração alguns questionamentos que, ao lermos, nós, leitores, ao lermos qualquer notícia, a gente não percebe, mas elas estão respondidas ao longo do texto. Mas que questionamentos são esses? Vamos lá, olha para cá, por favor. O corpo do texto, o que na verdade seria esse corpo do texto? É a própria notícia em si. E a própria notícia, pela veracidade, para ter força, veracidade, ela precisa de alguns questionamentos respondidos ao longo do texto. Como, por exemplo, o que é que eu estou noticiando? Precisa estar bem evidente para o leitor. Sobre quem eu estou noticiando? Quando aquilo aconteceu? É importante que o leitor se situe quanto relação ao tempo. Quando foi que aquilo ocorreu? Quando foi que aquilo aconteceu? Onde? Se aquilo ocorreu em um determinado tempo, ocorreu num determinado lugar. Eu não sei se vocês lembram daquilo que eu falei anteriormente. Lembram? O que vai ter na notícia? Vai ter enredo, personagens. Então, assim, quando eu falo aqui onde aconteceu e também como aconteceu, de que maneira aquilo aconteceu e qual a razão daquilo, por que se chegou naquilo ali. Todos esses questionamentos, eles são respondidos ao longo da notícia, no corpo do texto, que a gente chama de corpo do texto. Tá? Então, voltando aqui para mim. Uma notícia, pessoal, para ser notícia de verdade, ela precisa trazer fatos relevantes, ela precisa trazer fatos importantes, fatos do cotidiano que despertem o interesse do público, despertem o interesse de uma sociedade. Certo? Uma das características básicas, como nós vimos, é a impessoalidade, fatos do cotidiano. A notícia geralmente ela é narrada em terceira pessoa, enfim. Essas são as características básicas, essas são as definições e esses são os questionamentos que precisam estar no corpo do texto. Agora, eu tenho um desafio para vocês. É um desafio muito simples, tá? Super simples. Que desafio seria esse? Qual a principal função da notícia? Eu vou dar um tempinho para vocês responderem. Qual seria essa principal função da notícia? Vai pensando aí. A gente estudou isso quase agora. Faz alguns minutos que a gente viu isso. E aí, lembrou? Pois é, eu não vou passar, eu só vou falar para vocês. A principal função da notícia, pessoal, são trazer informações, fatos importantes do nosso cotidiano para a sociedade.
Essa é a principal função da notícia, tá? Se você acertou, parabéns. E se você não acertou, não se esquenta não, porque a gente teremos outros desafios ao longo das nossas aulas. O gênero acaba por aqui? Não, tem muitas outras coisas que vamos estudar ainda sobre o gênero notícia. Então, na próxima aula, nos encontramos aqui na próxima sexta-feira. Encontro vocês na próxima sexta, uma boa semana para vocês e até mais.